Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu peço que Ele abençoe a cada um de vós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje vamos falar sobre o benefício da obediência a este livro. Nós vamos ler em Deuteronômio, Josué, Apocalipse e Salmos. Vamos entrar em alguns capítulos e alguns versículos deste livro. Ele vai nos mostrar diz benefício sobre a nossa obediência à palavra de Deus. Para você ver a importância de nós ler este livro, a Bíblia Sagrada, palavra do Senhor dos Exércitos. Então vamos para Deuteronômio, capítulo 18. Pondo, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por sinal entre os olhos, e ensinai aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando vós e levantando vós. Escrevei-as nos umbrais das vossas casas e das vossas portas. Escrevei-as nos umbrais de vossas casas e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Mas é para você prestar atenção e meditar. Tá bom? Então vamos para Josué, que está logo aqui em diante. Para Josué. Aqui achei. Josué, do capítulo 1, o versículo 7 e 8. Olha o que diz. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde que andares. Não cesse de falar deste livro, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É para prestar atenção e meditar no que a palavra do Senhor ela nos quer revelar, quer trazer para nossas vidas. Então vamos para os Salmos, livro de Salmos. Salmos, capítulo 119, né? Vamos para o versículo 101. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Vamos para o versículo, no mesmo capítulo, né? Mesmo Salmos, capítulo 119, vamos para o versículo 103. Quão doce
quão doces são a tua palavra, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Oh, glória! Observando essas palavras. Vamos para o versículo 105, no mesmo Salmos, capítulo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vão meditando. Esse Salmos aí ele é contido de 176 versículos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Nós agora estamos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Assim está escrito: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Vou repetir. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Vamos para o capítulo 22 de Apocalipse, versículo 7. Capítulo 22, versículo 7. Assim está escrito: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Estamos falando deste, que é a Bíblia Sagrada. Toda ela é a palavra do Senhor. Vou repetir, Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro. Eis que venho sem demora, e bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Que é a Bíblia Sagrada. Eis que venho sem demora. É o próprio Jesus dizendo, em revelação de João aqui, que ele vem sem demora. E bem-aventurado é você que lê a Bíblia e guarda no coração e obedece os mandamentos e a lei do Senhor, seus estatutos. E também evangeliza, transmite para o seu próximo. Você viu lá em Deuteronômio, ele fala para nós não esquecer, até no deitar, no levantar, lembrar sempre da palavra do Senhor, transmitir para o nosso próximo, para os nossos filhos. Aonde você for andar, você pode falar de Deus no teu serviço, coisas boas, falar coisas referentes à Bíblia, né, que é a palavra de Deus. Se pregar o verso da Bíblia na porta, na frente da casa, para quem passar a ver, teus filhos. Certo, que Deus está falando, a lei da obediência que Deus pôs aquele povo que ele tirou lá de Israel do Egito. Mas ele serve para nós também. Não é só para aquele povo. Você viu que ele falou para Josué, para meditar de noite nas palavras dele, que o vosso caminho será bem sucedido. A importância de nós
ler, é ler e guardar no coração e passar para o nosso próximo. Por isso que era bom se todo lugar nos tem, nos ônibus. Eu já vi isso em algum lugar, em Diadema, no ônibus, o verso da Bíblia, e você entra lá, e olha que naquela época eu pertencia, eu era largado do mundo, hein? E você olha lá e você entra lá ver o versículo da Bíblia, aquilo lhe traz uma fervura, uma emoção grande de você ler aquele versículo. Ali quebra qualquer mal, qualquer maldade que tiver na mente de uma pessoa. Se os prefeitos, sei lá, os governantes fizessem isso em todos os ônibus dentro, em vez de fazer propaganda para outras coisas, fazer propaganda para o próprio Deus, sem cobrar nada, espalhando o evangelho nas placas, nas ruas, onde a gente passar, está escrito lá embaixo, os versos da Bíblia, nos trens, nas estações. O evangelho, eu acho que com certeza ia mudar muita coisa. Aquela pessoa que está com aquela maldade ali, ela vê aquele versículo ali, quebra qualquer coração. Não tem que não se emocione, não tema ali o amor de Deus na hora. Porque você vai lembrar de Deus querendo ou não, você vai ler o versículo, você vai estar sempre. E aquilo vai lhe trazendo mais para perto de Deus, trazendo você, trazer você a meditar nas palavras dele. Então medite nesses versículos que eu li. Vá lá e lê a Bíblia, pesquise. Tem mais outros que falam assim, de tão bom, de tão doce que é a palavra do Senhor. Eu sou testemunha de mim mesmo. Antes eu nem gostava de ler a Bíblia. Eu tinha em casa. Eu abria lá e nem ligava. Sabe quando você abre o vídeo que nem eu estou falando agora com você? Às vezes eu não dava atenção. Hoje eu dou atenção. Não para a Bíblia eu leio, eu gosto de ler. Quanto mais você lê, ela vai te descobrindo mais coisas. Você vai estar lendo ela, daqui a pouco você vai se interessando mais, a hora passa, você não vê. Você lê uma palavra hoje, parece, às vezes você já leu aquela palavra mais de 100 vezes, né? Ao longo dos meses, dos dias, dos anos. E você lendo ela hoje, mas você não enjoa, você não enjoa de ler aquilo. Parece que você está lendo outra palavra. Parece que é outra palavra que surgiu ali no momento dentro da Bíblia. Mas é a mesma. Você sempre vai gostar de ler. Aí você vai estar ali, de repente, vem aquela vontade, você vai ler. Você escolhe lá, abre a Bíblia, escolhe qual o livro, qual evangelho você quer meditar na palavra do Senhor. Oh, como é tão bom. Olha, glória a Deus. Deus te abençoe, que Ele faça você, se você aí que não tem o hábito de meditar na palavra do Senhor, porque às vezes você é do Senhor, mas Ele pede para nós meditar. Olha, não é só a oração que tem poder. Você viu esses versículos, Ele está nos dizendo claramente. Porque a palavra de Deus, ela ensina várias coisas, de Gênesis e Apocalipse. Tem várias coisas aí que Ele ensina sobre Gênesis, uma monte de coisa. Que se deve comer, o que se não deve, como amar o próximo. É o próprio Deus educando os seus filhos, explicando como amar, como se deve compartilhar o bem com o bem, como tem que ser feito as coisas que Ele nos pede. Os benefícios da obediência de Deus, o que Ele nos traz para nossas vidas. Muitas coisas, certo que a Bíblia ela é rígida em muitas coisas. Para o ser humano conseguir fazer tudo que está escrito aqui, eu não vou dizer que é fácil. Vamos dizer assim, de 10, 4 consegue o máximo, né, fazer. Mas não é para qualquer um não, assim, é difícil servir a Deus. Quando fala que é difícil,
que os mandamentos ali se saber, ainda mais no mundo de maldade de que está, vivendo numa sociedade que tem muita gente ruim, ela consegue, às vezes, te desviar ali do fato e você acabar entrando no pecado. Porque a gente peca em pensamento, a gente peca só no olhar, fazer aquele, sabe aquele olhar de maldade? Já pequemos só nisso. Imagine outras coisas, física ou que não é. No trânsito do dia a dia, nos trabalhos. Qualquer coisinha a pessoa já entra em estado de nervoso, já quer ofender o próximo. Mas não esqueça de que a palavra de Deus ela é poderosa. Tem poder para levantar qualquer um, restaurar. Eu peço que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te ilumine grandemente, você e a sua família. Amém. Fique em paz.